Então eu peço que você agora levante as suas mãos aos céus, querido, querida, e nós vamos orar agora. Nós vamos orar em favor da nossa cidade, a cidade de Londrina. Se for possível, vire do lado, vire para trás, na direção da sua casa, estenda suas mãos agora, e num ato de fé, você vai clamar ao Senhor, e você vai dizer: Senhor, a minha cidade, a cidade de Londrina pertence ao Senhor. Repreendemos toda a violência, repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de doença, nós repreendemos sobre a nossa cidade, e declaramos a cidade de Londrina restaurada, abençoada, transformada através do poder maravilhoso da palavra de Deus. Então levante as suas mãos agora, querido, querida, e como um canal de Deus, você vai interceder agora, você vai declarar num ato de fé, num ato de confiança, a bênção do Senhor sobre a cidade de Londrina, a bênção do Senhor sobre o Paraná, a bênção do Senhor sobre o Brasil, a nossa nação, aonde o Senhor reina. Então comece a clamar nessa hora, comece a clamar nesta hora, comece a clamar nessa hora, abre os seus lábios e comece a dizer: Senhor, eu estou aqui nesta cidade aonde o Senhor me plantou, aonde eu constituí família, aonde eu tenho os meus negócios, e esta cidade é uma cidade abençoada. Essa cidade aonde o Senhor me trouxe é uma cidade de bênção, que transmite bênção, e nós como igreja, nós oramos agora em favor da nossa cidade. Senhor, nós oramos, Pai, porque nós cremos no poder da oração. E assim como nós clamamos nesta hora, Pai, que esta cidade reina o Senhor, nós declaramos como igreja que a cidade de Londrina está debaixo da tua potente mão, ó Pai. E nós declaramos agora, de norte a sul, de leste a oeste desta cidade, que o Senhor possa colocar os teus anjos, ó Pai, que o Senhor venha desde já quebrar cadeias, quebrar correntes. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito de violência, nós repreendemos agora todo espírito de morte que porventura queira pairar sobre a cidade de Londrina. Pai, nós levantamos a nossa voz, nós levantamos as nossas mãos e profetizamos a cura, profetizamos a vida, profetizamos o milagre, profetizamos a esperança, Pai, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada vida aqui representada nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, toca na nossa cidade. Nós oramos pelos nossos governantes, os nossos prefeitos, ó Pai, os vereadores. Senhor, toca também na vida deles. Senhor, abençoa, dá sabedoria, dá entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pelo nosso estado, o estado do Paraná. Senhor, nós oramos pela nossa nação, a nação brasileira. Nós amamos o Brasil, ó Pai, e nós oramos para que essa pandemia, para que esse Covid-19 seja erradicado do nosso meio, seja erradicado da nossa nação, seja erradicado da nossa cidade, ó Pai. E nós profetizamos o melhor do Senhor, nós profetizamos o melhor do Senhor sobre cada lar e sobre cada família, meu Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti o mais perfeito louvor. Aplauda assim bem forte o nome do Senhor, querido, crendo no milagre, crendo no melhor do Senhor acontecendo na nossa cidade, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar, querido, querida. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Que a glória de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Tivemos esse momento de clamor pela cidade de Londrina, pelo Paraná, pelo Brasil, pelo mundo. Oramos para que o Espírito Santo seja derramado nessa terra cada vez mais, que muitas vidas sejam tocadas pelo poder de Deus. São todos bem-vindas e bem-vindos. Dentro de todas as obediências das autoridades, nós estamos reunidos aqui com bastante espaço, com todos os cuidados, em uso obrigatório da máscara, o uso obrigatório do álcool em gel,
nós queremos agradecer a todos vocês que estão aqui em nome de Jesus. Nós queremos louvar a Deus pelas pessoas que estão ligadas no culto, participando do culto através da internet. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos trazer uma palavra aqui para o seu coração. E se você sentir de Deus, um toque de Deus, de você abençoar a obra do Senhor, de você abençoar a obra de Deus, de você permanecer fiel nos dízimos e nas ofertas, de você fazer uma aliança, um pacto com o Senhor. Você que está ligado na internet, você pode também contribuir. Pastor Clóvis, como é que eu posso contribuir? Você pode fazer um depósito do valor que você sentir de oferta na conta da igreja, na Caixa Econômica, no Sicoob, e a igreja tem a obrigação de orar por você. No final desse culto, irmãos, todas as pessoas que estão ligadas na internet, que pedem as nossas orações, nós vamos orar. A neta da irmã Aurides está em outro país, está tendo um problema de saúde bastante sério, mas o Deus que está aqui também está lá, amém? Nós vamos orar. Nós vamos orar porque nós cremos no poder e na graça do Senhor, amém? Então eu quero que você abra o seu coração, ouça essa palavra de Deus através do Espírito Santo pelo apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 9, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama a todas as pessoas que contribuem para o reino de Deus com alegria. Então, quando nós adoramos a Deus com o nosso louvor, quando nós adoramos a Deus com as nossas orações, quando nós adoramos a Deus com os dízimos de toda a riqueza que Deus nos deu, quando nós adoramos a Deus com as nossas ofertas alçadas, nós estamos semeando no reino de Deus, semeando no solo de Deus. Toda vez, irmãos, que nós pensamos em semeadura, nós pensamos que o solo, ele produz a maneira que nós preparamos o solo, a maneira que nós adubamos e a maneira que nós plantamos a semente na estação própria. E essa semente, ela produz muitos frutos quando nós plantamos na estação própria. Então, quando você está aqui, quando você está ligado no culto pela internet, Deus está trazendo uma palavra poderosa ao seu coração, e Ele quer que a sua vida e a sua família sejam famílias, seja uma vida, uma família próspera, uma família abençoada. E prosperidade não é apenas riquezas materiais, a prosperidade é também o estado de espírito, a alegria no coração, o gozo no coração. Eu quero convidar você hoje para fazer essa contribuição, para trazer seu dízimo, sua oferta no altar. Você que está ligado, você pode fazer o seu depósito na Caixa Econômica, no Sicoob, e você estará investindo um pouco daquilo que Deus te deu no reino de Deus. Diga amém por isso, vocês que estão aqui. Então feche os seus olhos. Eu quero consagrar os dízimos e ofertas. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pega aí nas suas mãos, aquilo que Deus tocar no seu coração. Nós não fazemos leilão aqui, irmãos. Não é porque você contribuiu muito que você vai ser abençoado muito. Não é porque você contribuiu pouco que você vai ser abençoado pouco. Não é que você contribuiu nada, você não vai ser abençoado nada. É o estado do coração, é a graça, é a bondade de Deus no seu coração que faz você colocar a semente no solo do Senhor. Então feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui na Tua casa, no Teu santuário. Senhor, nós temos, ó Deus, a alegria e o gozo
de retribuirmos tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós contribuímos com alegria, nós trazemos no teu altar com alegria, e quando nós fazemos isso, nós acreditamos pela sua palavra, que o Senhor traz todas as bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. Nós declaramos a bênção do Senhor, Pai, nesta noite sobre a tua serva, sobre o teu servo, sobre o teu filho e tua filha. Declaramos que a bênção da alegria, da saúde, da paz, da prosperidade seja derramado na vida dos teus filhos. Nós fazemos isso no nome de Jesus. Se você concorda, diga glória a Deus. Amém? Saia aí do seu lugar, traga aqui no altar a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos daqui a pouquinho ouvir a poderosa palavra de Deus. Logo no final do culto nós vamos estar orando por todos os pedidos de oração. Se você tiver alguma pessoa da sua família que está doente, nós vamos orar no final. Você que está na internet, você pode mandar o seu pedido pela internet, nós vamos orar. Vamos orar pela família da Elineide. A Elineide foi recolhida pelo Senhor, foi promovida pelo Senhor, e nós vamos orar pela família, está muito abalada a família. Nós também vamos orar para que o Espírito Santo possa confortar o coração dessa família. Eu quero que você receba agora o pastor Daniel com uma poderosa mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. Amém. Glória a Deus, amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Já temos adorado, temos glorificado o nome dEle, e nesta oportunidade o Senhor uma vez mais vai falar ao meu coração e ao seu coração, amém? Então que você esteja aí ligado, ligada, atento, atenta, porque o Espírito Santo que já está presente aqui, ele tem algo novo, ele tem algo maravilhoso a transmitir na nossa vida, a transmitir ao seu coração, aleluia. Querido, querida, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, para nós aproveitarmos bem o nosso tempo, e abrisse comigo num texto maravilhoso da Palavra de Deus, um texto muito conhecido, livro de Daniel. Olha só que nome bonito, né? Daniel, né? Abra aí no livro de Daniel, capítulo de número 3, nós vamos ler aqui alguns versos para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta noite, e o desejo do meu coração é que você seja tocado, tocada, que você seja abençoado de uma maneira muito especial também nesta oportunidade. Daniel, capítulo de número 3, pegue a sua Bíblia, você pode usar também o seu celular aí para acompanhar a leitura da palavra de Deus nesta noite, e que você esteja ligado, atento para o recado do Senhor. Daniel, capítulo de número 3, quantos encontraram e podem dizer amém? Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Olha lá, tem alguém que não encontrou ainda, hein? Aleluia. Daniel, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor nesta oportunidade. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas,
quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Curva a sua cabeça nesse momento, querido, querida. Pai, em nome de Jesus, o Senhor já tem falado tanto conosco nesta noite, e nós clamamos ao Senhor nesta hora, que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra, que o Senhor venha trazer a revelação ao nosso coração, que o Senhor venha trazer o entendimento sobre as nossas vidas, e que possamos, ó Pai, absorver a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, e que possamos aplicar também na nossa vida, dia após dia, em cumprimento com o Teu chamado, e em cumprimento com o Teu propósito, Pai. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor se revele uma vez mais ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus, e se você concorda com a sua oração, diga amém. Amém, graças a Deus. Querido, o tema da nossa reflexão nessa noite é um tema bastante sugestivo com esse texto que nós lemos, e eu coloquei o seguinte: fidelidade acima de tudo. Você pode dizer comigo, você está com máscara, é complicado, mas eu gosto de fazer isso. Então diga assim: fidelidade acima de tudo. E você vai entender o propósito dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos, é um texto que com certeza você já leu e você já ouviu inúmeras palavras. Ele traz aqui a história de um rei, o rei chamado Nabucodonosor. E este rei deixou que se levantasse até o seu coração o orgulho. E ele então mandou construir uma estátua, a própria estátua dele, com a sua imagem, mandou construir uma estátua de ouro, para que todo o povo, para que toda a nação pudesse se prostrar e pudesse adorar aquela imagem. Ele fez essa estátua porque ele se considerava um Deus, e se considerando como um Deus, ele desejava também no seu coração ser adorado como um Deus. E a palavra dele diz que Nabucodonosor então manda construir essa enorme estátua. E ele convoca todo o povo para a festa de inauguração. E na festa de inauguração, ele convida os prefeitos, ele convida os governadores, ele convida a alta elite da sociedade, mas ele convida também todo o povo e toda a nação para que pudessem acompanhar a inauguração daquela imagem que ele havia mandado construir. E o interessante, que no dia da inauguração, ele faz um decreto. E o que diz esse decreto? Que todo o povo, desde o menor até o maior, todo o povo, toda a nação, deveria se prostrar e deveria adorar aquela imagem, após os músicos executarem ali uma canção. E a Bíblia diz que o ajuntamento de pessoas foi muito grande, porque Nabucodonosor, ele era um rei poderoso, ele era um rei que detinha muita autoridade, e ele era também um rei temido por tudo e por todos. Então ninguém perdeu a inauguração daquela estátua. E a Bíblia diz, e nós acabamos de ler, que em dado momento, o arauto era aquela pessoa escolhida para chamar o povo, para falar com o povo. A Bíblia diz que o arauto então se levanta, levanta em alta voz e diz para todo mundo: olha, os músicos vão tocar os seus instrumentos, e assim que a música parar, todos, independentemente, todos deverão se prostrar e adorar a estátua do rei Nabucodonosor. E ele continua dizendo: aqueles que não se prostrarem, aqueles que não adorarem, serão lançados aonde? Serão lançados na fornalha de fogo ardente.
E a Bíblia diz, amados, que em dado momento então os músicos começam a tocar os seus instrumentos. A banda começa a tocar. E as pessoas começam a se preparar para se prostrarem e adorarem a imagem que o rei havia mandado construir. E a banda então, os músicos então, param a música. E todas as pessoas que estavam ali se prostraram e adoraram a imagem do rei Nabucodonosor. Menos, diga comigo, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Menos esses 3 jovens de Deus, que eram fiéis ao Senhor em tudo, e que executavam a fidelidade a Deus e aos seus mandamentos também, acima de todas as coisas. E nessa noite nós vamos aprender um pouquinho acerca de fidelidade. Lembre-se que o tema da nossa reflexão é fidelidade acima de tudo. E eu fui pesquisar no dicionário para saber exatamente o que é ou o que significa, qual a melhor definição para fidelidade. E eu encontrei o seguinte: fidelidade vem do latim, fidelis, que significa, preste atenção, significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume, e é também a característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Essa é a definição clara de fidelidade. E eu particularmente escolhi essa definição aqui, aonde diz que é a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Eu prefiro essa definição aqui de fidelidade, porque ela tem mais a ver conosco. Ela tem mais a ver comigo, com você, meu irmão, minha irmã, que está nessa caminhada de fé há tantos anos. Fidelidade é isso, é a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Eu olho aqui para esse texto, eu olho aqui para esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu tenho absoluta certeza, irmã Lourdes, que eles entenderam profundamente o real significado de fidelidade. E eles aplicaram isso também nas suas próprias vidas. Nesse dado momento, aonde eles estavam ali, reunidos com a multidão, reunidos com todo o povo, aonde estava sendo inaugurada a estátua do rei Nabucodonosor. E eu fiquei olhando para essa palavra, fiquei olhando para esse texto, e fiquei pensando, nós estamos vivendo e passando por um tempo difícil, por um tempo de crise. Nós estamos passando por um tempo onde temos vivenciado o distanciamento social, onde temos vivenciado essa situação de pandemia. E eu pergunto para você nessa noite, meu irmão que aqui está, você que nos acompanha aí na sua casa, para você pensar, para você refletir um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua vida cristã. Como está a sua fidelidade diante de Deus? Ou qual é o grau, qual é o nível de fidelidade que você tem executado na sua vida, nesses dias que temos passado, nesses dias que temos enfrentado? Nesse tempo de distanciamento social, você tem sido mais fiel ou menos fiel? Nesse tempo de distanciamento, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de crise, você tem orado mais ou você tem orado menos? Nesse tempo complicado que temos enfrentado dia após dia, você tem lido mais a Bíblia ou você tem lido menos? Nesse tempo de distanciamento social, você tem buscado se aproximar mais de Deus, se aproximar mais do Espírito Santo, ou você tem se distanciado também da presença do Pai, da presença do Filho e da presença do Espírito Santo de Deus? Nós precisamos parar, amados, e refletir. Precisamos repensar a nossa vida cristã.
E precisamos, dia após dia, fazer-nos esta pergunta: qual é o nível da minha fidelidade diante de Deus? Qual é o grau da minha fidelidade diante da palavra do Senhor? Esses 3 jovens, eles entenderam profundamente o significado de fidelidade. E a Bíblia diz que todo mundo se prostrou para adorar a estátua, mas eles permaneceram em pé. Sabe por quê? Porque eles eram fiéis ao nosso poderoso Deus, aleluia. Eles eram fiéis ao Senhor. E olhando aqui para esse texto, nós podemos identificar aqui algumas características bem importantes para nós pensarmos, nos reavaliarmos e aplicarmos também na nossa vida acerca de fidelidade. Olhando aqui para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens fiéis ao Senhor, eu consigo identificar o seguinte: que a atitude deles em relação aos demais que estavam ali prostrados, a atitude deles fez toda a diferença. E eu coloquei o seguinte: a nossa fidelidade vai na contramão da multidão. E eu quero repetir isso para você gravar no seu coração nessa noite. A nossa fidelidade, ela tem que ir e ela vai na contramão da multidão. E você vai entender isso. Versículo 7, nós lemos aqui nesta noite e retrata bem essa trajetória. Enquanto todos se prostraram, enquanto a multidão se prostrou, os 3 permaneceram de pé, firmes, inabaláveis, conscientes acerca da fidelidade a Deus e fidelidade aos seus mandamentos. Existe um ditado popular aí que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Quantos já ouviram isso aí? Ou alguém falar? Eu já ouvi muita gente falar, a voz do povo é a voz de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, que isso é a maior mentira do mundo. A voz do povo, a voz da multidão, não é a voz de Deus. Lembre-se que foi a multidão que condenou Jesus no Sinédrio. Foi a multidão que declarou, solta Barrabás e prende Jesus. Foi a multidão que bradou em alta voz para que Jesus pudesse ser crucificado. Então a multidão não representa a voz de Deus. Multidão também não representa a presença de Deus. Multidão também não representa que Deus está presente ali naquele lugar. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entenderam isso. E quem sabe um olhou para o outro, quando os músicos estavam tocando, irmão Adenor, e um falou para o outro, ó Sadraque, o rei falou aí que todo mundo tem que se prostrar, depois que a música parar, que todo mundo tem que adorar essa imagem, mas olha, eu não vou me prostrar. E aí Abednego falou, olha rapaz, se você também topar, eu também não vou. E Abednego também, olha, eu também não vou me prostrar, vamos ficar então os 3 em pé, deixa a multidão se prostrar, nós vamos permanecer fiéis ao nosso Deus, que tem nos guardado, que tem nos abençoado e que tem nos fortalecido. E a Bíblia diz então que toda a multidão ali se prostrou, mas os 3 ficaram de pé. Os 3 permaneceram fiéis ao Senhor. Os 3 não seguiram a multidão. Os 3 não andaram segundo a multidão. Os 3 não tomaram a atitude que a multidão tomou, mas eles permaneceram fiéis ao Senhor, fiéis a Deus e fiéis aos seus mandamentos. A nossa fidelidade a Deus, ela tem que andar na contramão da multidão, na contramão do mundo. E quando nós falamos aqui multidão, povo, representa aqui, segundo a palavra de Deus, o mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e um dia a trombeta vai soar, e eu e você que estivermos perseverantes na presença dEle, e estaremos com o Senhor para todo sempre, aleluia. Então não ande segundo o conselho do mundo, o mundo é enganoso, e infelizmente muitas pessoas, e infelizmente muitos cristãos, têm se deixado levar pelas coisas do mundo.
Hoje em dia, se você for analisar, existe uma máxima hoje que é falada, né, que é pregada pelo mundo, que diz o seguinte, que tudo pode. Homem com homem pode, mulher com mulher pode, né? Você pode ter várias esposas, você pode fazer o que você quiser, você pode tomar as atitudes que você quiser, porque você é poderoso, você tem poder, você tem autoridade para fazer o que você quiser. Então hoje o mundo ele tem pregado e tem ensinado alguns valores que são totalmente contrários à palavra de Deus, são totalmente contrários à vontade e ao propósito do Senhor para as nossas vidas. E infelizmente muitas pessoas têm se deixado levar por essas coisas, por filosofias vãs, por costumes, por hábitos que não tem nada a ver com o Evangelho. E muitas pessoas, infelizmente, estão sofrendo amargamente por atitudes e por escolhas erradas que estão fazendo, pelo fato de aceitar dia após dia, aquilo que o mundo tem a oferecer. Estes jovens entenderam que a fidelidade deles a Deus era muito maior do que a posição que eles tinham, do que o dinheiro que eles tinham. Eles entenderam que a fidelidade a Deus valia muito mais do que qualquer reconhecimento. Então eles disseram, se a multidão quer se prostrar, eles que se prostrem. Se a multidão quer adorar essa imagem, eles que adorem. Nós vamos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele tem livrado as nossas vidas. A nossa fidelidade vai na contramão da multidão. Então não vai na onda da multidão, não vá na onda daquilo que o povo, que a grande maioria tem proclamado. Quando você for indagado por isso, olhe para a palavra de Deus e veja o que a palavra de Deus está falando, o que a palavra de Deus está revelando ao seu coração. E aí sim, tome a sua decisão, e aí sim, tome o seu posicionamento em fidelidade ao Senhor e em fidelidade também à sua poderosa palavra. Em segundo lugar, eu aprendo aqui, Aline, que a nossa fidelidade, olha só, olhando para a vida desses 3 jovens, Cláudio, a nossa fidelidade independe das situações e independe das crises. A nossa fidelidade a Deus independe das situações, independe do momento que nós estamos passando ou enfrentando. E nós temos que entender isso. Quando se fala em fidelidade, muitas pessoas pensam que é só dinheiro. Eu tenho que ser fiel a Deus nas ofertas, nos dízimos. Sim, nós temos que ser fiéis a Deus nas ofertas e nos dízimos, mas fidelidade não é só isso. Fidelidade é fidelidade na oração, fidelidade na leitura da palavra de Deus, fidelidade no servir ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Fidelidade é estar em comunhão, ter prazer em estar em comunhão na casa do Senhor. Tudo isso se enquadra em fidelidade. E eu preciso olhar para a minha vida, você precisa olhar para a sua vida e se perguntar qual é o nível, qual é o grau de fidelidade que eu estou colocando diante de Deus. Em segundo lugar, a nossa fidelidade, ela independe então das situações, ela independe das crises. Versículo 12. Lembre-se que a banda toca, todo mundo se prostra e os 3 ficam de pé. E é interessante que sempre tem os fuxiqueiros, não é verdade? Quem conhece fuxiqueiro aqui? Não levanta a mão não, hein? Sempre tem os fuxiqueiros da vida. Os 3 ficaram de pé. E aí, os fuxiqueiros chegaram lá para o rei e falaram, olha, rei Nabucodonosor, o senhor não falou que depois que a música parasse, era para todo mundo se prostrar e adorar a sua imagem, porque senão eles seriam lançados lá na fornalha de fogo ardente? E o rei olhou para ele e disse, falei, é isso mesmo, eu fiz um decreto. E aí o fuxiqueiro chegou e falou, então, tem 3 judeus ali, Sadraque, eu não queria falar não, mas eu vou falar, viu? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão lá, eles não se prostraram.
eles foram contra o seu decreto. E o rei ficou muito bravo, mandou chamar os três. E os três, eles tinham uma posição também no reino de Nabucodonosor, eles tinham um cargo importante. E o rei então chega para eles e quem sabe falou assim: ô Sadraque, ô Mesaque, ô Abednego, pô, eu fiquei sabendo que vocês não se prostraram para adorar a imagem, todo mundo, toda a nação, todo o povo se prostrou, e vocês que trabalham comigo, vocês que me conhecem de perto, vocês não vão se prostrar e adorar? E eles então se colocam diante do rei e falam: olha, rei, nós até gostamos do Senhor, né? Nós até obedecemos aí, fazemos um bom trabalho, mas olha, rei, se prostrar diante da imagem do Senhor e adorar essa imagem, rei, nós não iremos nos prostrar, rei. Nós não vamos. Nós só adoramos o único e poderoso Deus, todo-poderoso, que é verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra. E nós não vamos nos prostrar, rei, diante dessa imagem. E a Bíblia diz que o rei ficou furioso. Olha, eu vou dar uma chance para vocês. A banda vai tocar de novo, né? E vocês vão ter a chance aí de não serem mortos. Mas se vocês não se prostrarem, não tem outro jeito. Vocês vão morrer, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E por que eu falo aqui que a nossa fidelidade independe das situações? Você pensa que esses três jovens, eles ficaram ali se descabelando, chorando, nós não queremos morrer, socorro, quem poderá nos socorrer agora? Não, eles ficaram tranquilos. Falou: rei, o senhor é rei, o senhor tem toda a autoridade, o senhor tem todo o domínio, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas se prostrar, nós não vamos nos prostrar, nós somos fiéis somente a Deus, somente ao Senhor, aleluia. Tem pessoas, amados, que são fiéis a Deus somente quando as coisas estão bem, quando a saúde vai bem, viu, irmã Amélia? Quando os negócios vão bem, quando tudo vai bem na sua vida, né? Ele até canta aquele corinho: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então quando vai tudo bem, ele é fiel a Deus, ele exerce a sua fidelidade. Mas quando as coisas começam a sair do controle, quando as dificuldades começam a bater a porta, quando a enfermidade começa a bater lá na porta da sua vida, aí essa questão da fidelidade começa a se enfraquecer. Mas olhando aqui para a vida desses três jovens aqui, olha, eu fico maravilhado. E nas minhas orações eu sempre digo: Senhor, me dá também essa coragem, me dá essa autoridade, me dá essa graça, Senhor, de Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que executaram e que viveram a sua fidelidade na integridade. Eles não se importaram com aquela situação, eles não se importaram com aquela ameaça. Olha, vocês vão morrer, não tem problema, pode matar. E é interessante que eles dizem ainda o seguinte para o rei: olha, rei, o senhor está nos ameaçando, não é verdade? Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor: se o nosso Deus quiser, amados, olha só que tremendo isso, preste atenção nessa declaração. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da sua mão e nos livrar da morte. Mas se Ele também não nos livrar, se Ele também não quiser nos livrar, mesmo assim, nós não iremos nos prostrar diante da sua imagem. Isso é fidelidade ou não é fidelidade? Amém? Isso é fidelidade, amados. Isso é compromisso. Então a nossa fidelidade independe da situação. Está difícil? Eu estou fiel a Deus. Está complicado, a enfermidade veio, eu continuo sendo fiel a Deus. As portas se abriram, a prosperidade chegou, eu continuo sendo fiel a Deus. A nossa fidelidade independe das situações e dos momentos que nós estamos vivendo. Quem sabe você chegou aqui nessa noite aqui desesperado, desesperada, alguma situação tem afligido o teu coração, a tua alma, situações fugiram do seu controle, ao ponto de você dizer: eu não sei o que fazer, eu não sei qual atitude tomar.
eu não sei o que falar, mas eu digo para você nesta hora, à luz dessa palavra, continue sendo fiel ao Senhor, aleluia, porque Ele tem cuidado de você, e na hora certa, no momento certo, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar sabedoria, para que você possa assumir uma responsabilidade, e possa assumir também uma posição diante do Senhor, e dizer, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente de qualquer crise. Entenda isso nessa noite. Em terceiro lugar, para nós encerrarmos, a nossa fidelidade define a nossa confiança em Deus. Isso aqui eu gostaria muito que você repetisse comigo, para ficar gravado na sua mente e ficar gravado no seu coração. Diga assim: a nossa fidelidade, mais forte, a nossa fidelidade define a nossa confiança em Deus. Aleluia. A nossa fidelidade define a nossa confiança em Deus. Olha o quadro desses jovens, Marcelo. Estavam ali sendo acusados, de algo injusto. Estavam ali correndo risco de morte, de serem lançados na fornalha. Mas mesmo assim, eles não negaram ao nome do nosso Deus, eles não negaram ao Senhor. E no verso 17, quando nós falamos aqui que a nossa fidelidade define a nossa confiança em Deus, no verso 17 diz assim, olha só qual foi a resposta desses 3 homens para o rei Nabucodonosor. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode livrarmos dela. E Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso é confiança ou não é confiança? Isso é dependência ou não é dependência? É confiança e dependência total e exclusiva em Deus. E eu e você, nós como igreja, como servos e servas do Senhor, precisamos entender essa realidade e vivermos também essa mesma confiança que esses 3 jovens viveram. Mesmo diante da morte, mesmo diante de perderem ali as suas vidas, eles entenderam qual era o propósito maior de suas vidas, que era viver a fidelidade. E por causa disso eles confiaram. E declararam isso para o rei. Rei, você pode fazer o que você quiser. Pode tomar a atitude que você quiser. O nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa. E nós não nos prostraremos. E aí a Bíblia diz que o rei ficou mais furioso ainda. Pensa num cara bravo. Cearense normalmente é bravo, Pernambucano, Quem tem algum pernambucano aqui ou não? Cearense tem, Cearense tem bastante aí. Cearense, é cabra, bravo, que risca a peixeira no chão ali para sair faísca, quando a situação aperta. Eles então falaram, rei, nós não vamos nos prostrar, e o rei ficou muito bravo. Chamou os seus melhores soldados e disse para eles, olha, vocês vão lá, e vocês vão aquecer a fornalha 3 vezes mais, é isso que a Bíblia diz? 4 vezes mais, é isso? Vocês vão lá e vão aquecer a fornalha 7 vezes mais. Olha o tamanho da raiva desse rei. A fornalha, num ambiente normal, já era terrível, matava muita gente. Agora imagina aquecida 7 vezes mais. E a Bíblia diz então que ele pediu que os seus melhores soldados, os mais fortes, fossem ali, prendessem, amarrassem, as mãos ali de Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem eles dentro da fornalha. A Bíblia diz, amados, que a caloria era tão terrível, era tão grande, que os soldados, quando chegaram próximo da entrada ali da fornalha, somente pela caloria, eles já foram fulminados, eles morreram. Mas a Bíblia diz que os 3 homens foram lançados dentro da fornalha de fogo, os 3 servos do Deus Altíssimo.
E quem sabe o coração do rei se alegrou, dizendo: olha, agora eu vou mostrar para todo o povo quem é que manda. Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou o rei dos reis, o todo-poderoso, aquele que tem toda a autoridade. Mas aí de repente, chegam para o rei e falam: rei, eu tenho uma má notícia para você aí, está acontecendo um negócio meio estranho. Vamos lá na fornalha para o senhor ver o que está acontecendo. E o rei então chega ali na fornalha, e começa a olhar e começa a dizer: epa, eu não mandei vocês lançarem os 3 apenas dentro da fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego? Sim, rei, nós fizemos isso, nós obedecemos a tua palavra e o teu decreto. Aí o rei Nabucodonosor, quem sabe, esfrega o olho assim para ver melhor, João, e olha: mas eu não estou vendo 3, eu estou vendo 4 ali dentro. E a semelhança daquele quarto que está ali com eles é semelhante a Deus, é semelhante, sabe, a algo espiritual, a algo grandioso que eu não consigo compreender ou explicar. Sabe quem que estava ali, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro daquela fornalha? O próprio Deus estava com eles ali, aleluia. O próprio Deus estava ali caminhando com eles de um lado para o outro. O rei não acreditou. Quando ele olhou e diz: a semelhança daquele quarto homem é semelhante aos deuses. Mas não eram os deuses dele, era o próprio Deus Todo-Poderoso que estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Porque eles confiaram em Deus, eles foram fiéis ao Senhor, eles exerceram a fidelidade nas suas vidas, e no momento de maior angústia, no momento de maior dificuldade, o Senhor veio ao encontro deles e promoveu ali a libertação, promoveu ali, sabe, algo sobrenatural, promovendo ali a vida desses 3 jovens. Eu digo para você nessa noite, querido, querida, a nossa fidelidade a Deus faz toda a diferença. E a minha fidelidade e a sua fidelidade, ela não se caracteriza por aquilo que eu falo, mas a minha fidelidade e a sua fidelidade, ela se caracteriza por aquilo que você vive, por aquilo que você pratica todos os dias. Se você for fiel ao Senhor, se você for fiel a Ele e a sua palavra, você pode ter certeza que assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego ali das mãos do rei Nabucodonosor, assim como Ele livrou esses homens da fornalha de fogo ardente, Ele também vai livrar você, vai livrar sua família, vai livrar sua casa e vai trazer paz, alegria, unção, comunhão do alto e bênção sobre a sua vida, porque Ele é Deus. Mas existe algo que eu e você temos que fazer, querido, querida, sermos fiéis a Ele. E fiéis a Deus em tudo. Diga assim comigo: em tudo. Em tudo, sermos fiéis ao Senhor. Então grave isso no seu coração nessa noite. A nossa fidelidade, ela vai na contramão da multidão. A nossa fidelidade, ela independe das situações. E a nossa fidelidade a Deus, ela define também a nossa confiança em Deus, no Deus que nós servimos. Se você tiver essa plena consciência, se você tiver essa plena convicção, você pode ter certeza que aquilo que é impossível para você, Deus vai tornar possível em sinal da sua fidelidade. Aquilo que é impossível para a tua vida, para a tua família, Deus vai tornar possível, porque Ele te ama, e Ele deseja o melhor para você, o melhor para a tua casa, o melhor para a tua vida, o melhor para a tua família. Então vale a pena sermos fiéis ao Senhor, vale a pena executarmos a fidelidade dEle sobre as nossas vidas, vale a pena vivermos uma vida de obediência à sua palavra, porque certamente se assim o fizermos, nós vamos colher o melhor que Ele tem preparado para as nossas vidas. Aleluia. Você recebe essa palavra nessa noite? Então diga assim comigo: eu recebo essa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, querido, querida. E eu quero orar por você nessa hora. Fidelidade acima de tudo. A minha oração é que você vá para a sua casa refletindo, pensando sobre isso.
Qual é o nível da minha fidelidade a Deus? Como eu estou sendo fiel a Deus? Será que Deus tem se agradado da minha fidelidade ou não? São perguntas que você deve se fazer e se colocar diante da presença dEle, com o seu coração aberto, dizendo: Senhor, gera em mim mais fé, gera em mim mais alegria, gera em mim mais graça, gera em mim, Senhor, mais unção, mais perseverança, mais confiança, para que eu possa também viver, assim como esses 3 jovens viveram, na dependência única e exclusiva do Senhor. Amanhã é segunda-feira, é um novo dia, é uma nova semana, é um novo tempo. Quem sabe você já está pensando nessa semana quais são os problemas, quais são as dificuldades que você tem que resolver. Mas eu digo para você nessa noite, se você for leal ao Senhor, se você for fiel ao Senhor, Ele vai na tua frente, Ele vai abrindo portas, Ele vai quebrando cadeias, Ele vai promovendo milagres, para que você saiba que Ele é Deus e que você não está sozinho. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você, aleluia. Ele não te desampara, Ele nunca te deixa, mas Ele sempre permanece com você, aleluia. Coloca assim a sua mão sobre o seu coração nesse momento, e eu quero orar pela tua vida nessa hora. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra que é poder, a tua palavra que é autoridade, a tua palavra que é graça, ela foi ministrada nesta noite. E o que mais alegra o nosso coração é saber que a tua palavra jamais ela volta vazia, mas ela sempre encontra corações sedentos, corações, ó Pai, como terra arada, como terra preparada para receberem a semente da tua palavra. Senhor, nesta hora eu quero orar pela vida do meu irmão e da minha irmã que estão aqui. Eu quero orar pela vida das pessoas que nos acompanham também nesta noite. Eu quero pedir, ó Deus, e clamar juntamente com eles, juntamente com a tua amada igreja, e pedir que o Senhor esteja trazendo, Senhor, algo novo sobre a vida desse teu filho e sobre a vida dessa tua filha. Que o Senhor esteja trazendo fortalecimento, que o Senhor esteja trazendo graça, que o Senhor esteja trazendo virtude, que o Senhor gere mais fé, confiança, Pai, fidelidade ao Senhor e fidelidade também à sua palavra. Assim como o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego das mãos de Nabucodonosor, assim como o Senhor livrou esses 3 homens da fornalha de fogo ardente, e a sua palavra diz, ó Pai, que eles passeavam de um lado para o outro, eles caminhavam com o Senhor ali dentro, de um lado para o outro, e quando eles saíram, Pai, ilesos, nem um fio de cabelo, nem a roupa deles cheirava fumaça, porque o Senhor estava com eles, protegendo, guardando, livrando de todo perigo e livrando também da morte. Senhor, acampa os teus anjos também ao redor desse teu filho e dessa tua filha, que eles sejam guardados, protegidos, livra a vida deles, ó Pai, de todo perigo, livra, Senhor, a família deles, ó Pai, do laço do passarinheiro, livra, Senhor, da morte. Nós clamamos neste momento, porque nós cremos no poder do teu nome, nós cremos no poder da tua palavra. Gera mais fidelidade ao nosso coração, Pai, gera mais fidelidade no coração desse teu filho e dessa tua filha, que possamos entender o real propósito do Senhor para as nossas vidas, e que possamos procurar viver esse propósito que o Senhor tem para nós, meu Pai. Assim nós oramos neste momento, Pai, crendo no teu agir, crendo no teu mover e crendo no melhor do Senhor para as nossas vidas. Nós esperamos somente em Ti, esperamos somente em Ti, esperamos somente em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim nós te adoramos e te exaltamos, aleluia. Aplauda assim bem forte ao Senhor, aleluia, aleluia. Diga assim comigo: eu vou esperar no meu Senhor, porque eu sei que Ele está comigo, e se Ele está comigo, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Declare, vamos declarar.